Fala galera! Você já deve ter ouvido falar ou já deve ter lido alguma questão de vestibular ou Enem sobre um suposto antigo sistema colonial. E aí, esse nome composto, digamos assim, ele traz muitas coisas para serem pensadas, né? Antigo sistema colonial. De cara, você já começa a pensar em colonização, em Europa, século XVI, grandes navegações rumo à América, rumo ao que hoje é Ásia, ao que hoje é África. Antigo, algo que já de muito tempo atrás. E sistema, algo que é sistemático, algo que ocorre com constância. É por isso que tem o nome sistema colonial. Antigo sistema colonial tem a ver com a questão de que era um modo, ou era como os europeus, né, os portugueses faziam lá aqui, né, no Brasil ou em outros lugares, quando eles aportavam, e aí começava esse sistema exploratório, esse sistema colonizador, né, daquela Europa de 600, né, de 1600 ali, do século XVI, 1500, século XVI na verdade. Então, o tema da aula é justamente isso. Eu quero que você entenda o que é ou o que foi o antigo sistema colonial. Para quando você lembrar e ver esse negócio de novo na prova, você não ficar ali matutando o que é, nunca vi, nunca ouvi. Não tem isso. Então se liga nos exemplos e de como eu vou explicar isso para você. Beleza? Então bora lá. Gente, é o seguinte. Quando a Europa começou a colonizar o mundo, aquele continentezinho, né, que eu costumo carinhosamente chamar de cocô, quando o cocô ali é a Europa, que é um continente muito pequeno, comparado ao continente americano, ao africano, ao asiático, né, a Oceania, a gente deixa um pouquinho mais para lá, porque a Oceania é muito menor, mas a Europa é muito pequena. E aí você ficar pensando, como é que um continente daquele tamanho conseguiu ter tanta força, conseguiu colonizar tanta gente, conseguiu levar sua cultura, né? Levar sua cultura para tanta gente. Como é que esse negócio aconteceu? São perguntas complexas que merecem aqui horas de vídeo para explicar isso para você. Isso rendeu teses de doutorado, é uma coisa absurda. Só que para entender o que é o sistema colonial, é simples, tá? Quando os portugueses, vamos pensar no nosso caso, o Brasil, né? Quando os portugueses começaram a chegar aqui, certo? Viram que existiam pessoas, se eu estou trazendo aqui o beabá mesmo, o início do início, e aí começou ali a estabelecer-se uma relação social com os indígenas. Até aí tudo bem. Entender quem são aquelas pessoas, entender o porquê que eles estão ali, entender o que eles cultuam, o que eles adoram, como eles se portam e por aí vai. Depois que os europeus começam a ter autoridade sobre os indígenas, começa o que a gente chama de sistema colonial, que seria o quê? Gente, sistema colonial é um conjunto de relações entre as metrópoles e as colônias. Metrópole, Portugal. Colônia, Brasil. A lógica é essa relação. Que relação, gente? Totalmente exploratória. Portugal queria ficar rico às custas da colônia Brasil. O sistema colonial é baseado no lucro e na exploração. Eu colonizo, tiro tudo que tem aqui e levo para a metrópole. Sistema colonial. Ou o que comumente a gente chama na história de antigo sistema colonial. De novo, eu chego no lugar, colonizo ele, exploro ele e tudo que ele pode me oferecer, eu levo para a metrópole. Tá? Professor, é só isso? É. Para Enem, para vestibular, você só precisa saber disso. Precisa se especializar? Não, gente. Isso é curso de história. Se você quiser ser historiador, aí você vai fazer o curso de história e se aprofundar na discussão. Mas o nosso caso não é esse. A gente está se preparando para o Enem. E no Enem, geralmente se cobra só isso. Quer um exemplo? Questão de Enem. Coloca, sei lá, uma chegada dos portugueses no Brasil, não sei, ou então índios, né, trabalhando para os portugueses. E vou te perguntar na cara, na lata, principalmente se for vestibular tradicional como a UES, qual era a relação dos europeus com os indígenas? Ou qual era a relação da metrópole com as colônias?
Vão te perguntar nesse sentido. E a alternativa correta com certeza vai trazer o seguinte: era uma relação exploratória que tinha como referência o antigo sistema colonial entre metrópole e colônia. Morreu a questão. É só isso? É. Pode confiar em mim, né? Tenho muita experiência nesse negócio, nessa discussão sobre sistema colonial, sobre colonização, Europa, colônia, Europa, Brasil, Europa, Ásia, Europa, África. Então não tem segredo, é basicamente isso e grava na tua cabeça. O antigo sistema colonial tinha a ver com a relação exploratória na metrópole com a colônia. Matou isso aí, matou o que é o antigo sistema colonial. Bom, então qualquer dúvida, aparece lá, né? Manda uma dúvida, manda uma mensagem, enfim, a gente está disponível para te ajudar, beleza? Então até a próxima semana com outra aula de humanas, outra aula de história, e aí fiquem ligados nas novidades, tá bom? Então um abraço, fica